Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano para aperfeiçoar os que a ele se achegam. Vou repetir. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano para aperfeiçoar os que a ele se chegam. Algumas versões diz, chegam ao culto. Não sei se a sua versão fala assim. Algumas versões se chegam ao culto. Para o culto, né? Queridos, o título dessa mensagem, como foi anunciado, dessa ministração de hoje, desse sermão, é Deixando as Sombras. Deixando as Sombras. Quando eu pergunto ou falo sobre sombras, o que você de imediato já imagina, né? Na mente já vem o quê? Sombra, escuridão, algo escuro, algo obscuro, algo que não está bem claro. É o que geralmente nos ocorre. Quando eu falo sombra, eu até perguntei, o que você vai entender? O que você entende por sombra? Deve ser sombra do passado, sombra de alguma coisa. E nós vamos desvendar um pouco dessas sombras aqui nesta noite. Amém? Tem muita gente buscando sombras e não buscando a luz. Tem muita gente satisfeita com a sombra ou querendo voltar para a sombra, mas não para a luz. Mas, pastor, a Bíblia nos fala no Salmo 91, aquele que está à sombra do Onipotente, né? É claro, ela é uma linguagem também de proteção divina, da sombra da mão de Deus, né? Do poder de Deus, da guarda do Senhor. E outras passagens, né, que não vamos citar aqui, porque não é o foco dessa sombra que eu quero falar nesta noite. Se você observar no livro de Romanos, no capítulo 15, já vai começar a clarear sobre o que eu estou falando e o que eu vou discorrer aqui nesta noite. Capítulo 15 de Romanos, e eu vou ler novamente Hebreus 10, para ficar bem mais simples. Romanos 15 e o verso 4 diz: Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que são essas sombras? Por que deixar essas sombras? Volta para Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra, presta bem atenção, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam a ele. Então presta bem atenção. Aqui nós estamos tratando de tipologia bíblica. Eu já falei aqui em outras ocasiões, sempre estou falando, sobre essa linguagem bíblica, essa forma de usada na palavra de Deus sobre tipos, tipologia. E temos o tipo, e temos aquele que é o antitipo, ou antítipo, que é a forma certa de dizer, né? Temos o tipo e temos o antítipo, né? É aquilo que está confrontando aquilo, ou de frente daquilo, melhor dizendo. Um é tipo do outro. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, quando olhamos para a Bíblia, nós temos diversas situações de tipos. E esses tipos eles podem ser pessoais, podem ser coisas ou objetos, e eles podem ser ações, por exemplo. Se você olhar para um tipo de pessoas, por exemplo, Josué libertando o povo, ou caminhando com o povo, passando o Jordão com o povo, entrando na terra prometida, é um tipo de Cristo. Antes dele, Moisés, libertando o povo do Egito. O Egito é um tipo do mundo. O Faraó é uma tipologia, uma linguagem tipológica, de tipo, de sombra, de tipologia, de tipo do adversário das nossas almas, aquele que escraviza, que oprime, que massacra. O Egito é um tipo do mundo. Então, a escravidão no mundo, onde o mundo jaz no maligno, onde
Faraó é um tipo do inimigo de Satanás, então é uma tipologia da prisão que o ser humano vive. E Josué, ou Moisés, vai lá pela mão do Senhor e ali é liberto. Aquele sangue que é colocado na verga das portas das casas do povo de Deus, naquela noite onde eles foram misericordiosamente resgatados, aquele sangue é o tipo do sangue de Cristo, que liberta o pecador. Na casa que tem sangue do Cordeiro, a morte não chega. Na casa que é a minha vida, a sua vida, que tem o sangue de Jesus, a morte não pode chegar. Porque quem está em Cristo já está vivo. Ele estava morto em pecados, agora está morto para o pecado, mas vive em Cristo. Então são tipologias que são usadas para pessoas, ou, por exemplo, para coisas, objetos, como, por exemplo, a arca de Noé, que é uma linguagem tipológica, é uma sombra, é um tipo da salvação em Deus, da graça de Deus, da misericórdia, do arrebatamento do povo de Deus no momento de grande aflição, angústia, tribulação, de devassidão, como estava na época de Noé. Deus enviou ali Noé pregando, anunciando, e o povo não dava ouvidos. Mas diz a palavra que entrou Noé com a sua família, ao todo 8 pessoas, e veio o dilúvio e levou a todos que estavam fora da arca, porque não estavam na arca, que representa Cristo, a arca de Noé. Uma outra tipologia, apresentando coisas e objetos, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde representa a presença de Deus, que ficava no Santo do Santo. Vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, uma tipologia, uma linguagem tipológica, usando pessoas ou objetos, coisas, por exemplo, que eram apresentadas ali. Como eu falei, a Arca de Noé, enfim, uma série de coisas. Se eu for falar aqui só sobre tipologia bíblica, sobre as vestes do sacerdote, sobre cada detalhe, inclusive, se você observar na formação das vestes sacerdotais, todos os detalhes do templo, melhor dizendo, do tabernáculo ainda antes, todos os detalhes, as colunas, as bases de prata, os colchetes disso, daquilo, o tipo de tecido, a cor, tudo tem um significado tipológico. Tudo, absolutamente tudo. Se você teve a oportunidade de estudar, ou tem a oportunidade, eu quero ministrar. Esse estudo, o bom dele seria com slide, com data show. Você mostrando e apresentando, que fica a dinâmica é muito mais fácil de entender, muito melhor. É muito bom. E tem também a situação de ações. Então, pessoas, coisas, objetos e ações. Por exemplo, que eu falei agora, a libertação do povo, a unção do sacerdote com óleo. A libertação do povo é a ação da libertação que Cristo faz do pecador. A unção com óleo, por exemplo, quando o sacerdote era ungido com óleo, né? Primeiro passava o sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar direito, no dedão do pé direito, também no polegar do pé direito, passava-se o sangue, depois do sangue vinha o óleo. Outro dia vou pregar sobre isso daí, vou ensinar mais detalhadamente. O que eu aprendo com essa tipologia de coisa de ação? Por exemplo, o sacerdote, nós somos sacerdotes diante do Senhor Deus. Foi ensinado aqui para nós no domingo passado, uma bela mensagem, nosso irmão Diácono Célio ministrou. Então o sacerdote tinha ali uma série de aparatos ali, vestimentos, etc., e uma série de preceitos que se cumpria para fazer a consagração dele. E uma delas era o sangue no lóbulo da orelha direita, do polegar da mão e do polegar do pé. E depois então vinha o óleo. O sangue para limpar, para purificar, digamos assim, na tipologia, o que você vai ouvir a palavra, a voz de Deus, o que você vai fazer, trabalhar para o Senhor, nas mãos, e caminhar com o Senhor, no dedo do pé direito. Porque se você tirar o polegar da mão, você não tem ação da mão como deveria ter. E do pé também você perde o equilíbrio. E se não estiver ouvindo bem, você não entende a palavra, porque ouvir da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E só depois do sangue que era derramado o óleo, da mesma forma, na orelha direita, na mão direita, no pé direito. Lóbulo da orelha direita, polegar direito da mão direita e polegar do pé direito. Porque muitas pessoas querem um óleo, mas não querem o sangue. Querem a unção, mas não querem o perdão. Querem viver da sua maneira, quer gritar, pular, sapatear, rodopiar, fazer o que quiser. Em 4 paredes aqui no culto, ele é uma aparência, e todo mundo se alegra, vê, fala bem, tem uma boa dicção, tem uma boa eloquência, tem uma boa... Enfim, tudo, mas não tem compromisso com a verdade. Então, ele quer unção, mas não quer o sangue. Primeiro tem que ter o sangue, para depois ter a unção. É uma linguagem tipológica do que Cristo faz conosco. Ele destapa nossos ouvidos para ouvirmos o Evangelho. Já pregamos aqui e ensinamos. Quebra a resistência, aquela resistência natural do ser humano,
Ele quebra aquilo, porque essa graça irresistível, ele nos faz entender pelo ouvir, mas pelo ouvir da palavra. Mas só ouve a palavra quem é pelo Espírito, pela graça de Deus, socorrido. Aí começa a trabalhar e começa a caminhar com o Senhor. São ações tipológicas. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque nesse tempo, nós temos visto muitas pessoas voltando para a sombra. A lei é boa, a lei é espiritual, mas a lei ela nos mostra, ela nos aponta a nossa fragilidade. A lei de Deus ela é muito boa, ela é perfeita, diz a palavra. Porém, ela veio mostrar, ela veio com um aguilhão, ela veio com um ferrão mostrando para nós que nós não conseguimos cumpri-la. De maneira que os preceitos da lei, ninguém cumpriu a não ser Cristo Jesus. Ninguém cumpriu a não ser Ele. São 318 preceitos. Tinha preceitos que não era para ele cumprir. Por exemplo, tem preceito que era para as mulheres, que ele não ia cumprir. Tinha preceito que era para algum tipo de pessoa. Era um outro dia que pode ser, a gente possa falar alguma coisa a mais, que são muitos detalhes, muitos detalhes. Mas ele cumpriu. Diz a palavra do Senhor em Gálatas 4, verso 4, que vindo à plenitude dos tempos, veio o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então as pessoas estão voltando para a sombra. Começa a entender a mensagem. O que é sombra? Uma linguagem tipológica. Sombra, porque tudo que dantes foi escrito, nós lemos em Romanos, para o nosso ensino foi escrito. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é boa, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para nos fazer sábios e entendidos da palavra de Deus. Tudo que foi escrito, tudo, até mesmo aquelas genealogias que vamos ler em algumas passagens de crônicas, enfim, outras passagens que você lê lá, fulano, filho de Cicrano, filho de Beltrano, filho não sei de quem, filho não sei de quem, filho não sei de quem, tudo aquilo tem sentido, não há uma sílaba na palavra que é desperdiçada, absolutamente. Nós aqui somos muitas vezes preguiçosos de ler, né? Antes do culto aqui nós comentávamos, né, antes de começar o culto, de pessoas em Moçambique, por exemplo, que nos contactuam e que dizem que querem Bíblia, porque não tem Bíblia. E nós já falamos aqui em outras mensagens também de pessoas que têm uma folha, apenas uma página. E nós temos aí em casa dezenas, às vezes, várias, pelo menos uma. E sequer nós pegamos, falei, um capítulo por dia. Né? E nenhuma das sílabas da palavra foi escrita sem um sentido. Todas elas têm, e todas elas são com sentidos. Só que a linguagem tipológica nos mostra sombras. Que as pessoas querem voltar. Por exemplo, o shofar tocado lá em Jerusalém, tocado lá no povo de Deus, nas festas da lua, nas festas de Yom Kippur, na festa das trombetas, como já falei aqui em outras passagens, tinha uma forma de tocar, tinha uma maneira, era uma tipologia, era um tipo do shofar que eu estou tocando agora aqui, por exemplo. Estou proclamando, estou anunciando, estou proclamando. É um shofar, é um tocar, é uma trombeta anunciando, é um chamamento do povo, é uma convocação do povo para o arrependimento. Quando proclamamos o evangelho, nós tocamos a trombeta, conforme fala o profeta, tocar a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. É uma forma de você proclamar, de tocar, é um chamamento para o arrependimento, para o ajuntamento do povo. É uma tipologia. E hoje nos cultos você vê por aí pessoas tocando shofar. E faz aquele toque bonito e tal, aquilo impressiona nas pessoas, irmão Célio. Eu já fui em um culto que tinha shofar, eu já fui em um culto que não era shofar, era o berrante daquele boiadeiro mesmo. Na falta do shofar foi o berrante mesmo. Eu já fui. E as pessoas fazem lá e levam o shofar enrolado no talit, sabe aquele talit? Inclusive usam o talit, aquele manto, né? Que o sacerdote põe, o rabino usava, né? Põe naquele manto e leva o shofar enroladinho ali, grandão assim. E coloca, porque o shofar poderia ser feito de chifre de carneiro ou de antílope. Aí leva ali e coloca, e as pessoas ficam olhando para aquilo como um sagrado. Ai meu Deus, o shofar na mão do sacerdote ali. Ai, não pode nem chegar perto, não pode nem olhar, porque aquilo é santo. Aí quando ele tira aquela pompa, e o povo dobra, e toca, e o povo, e a palavra é desprezada, a palavra não é ouvida, por duas razões pelo menos. Uma porque não tem quem pregue, outra porque tem quem pregue e não tem quem ouça. Mas hoje eu ouvi na mensagem do pastor Cleilson, um texto que ele falou na mensagem, dizendo o seguinte: a independência do evangelho, a mensagem que ele pregou domingo passado e eu ouvi lá hoje. Ele falou o seguinte: pastor, a igreja às vezes está vazia. Ele falando, às vezes tem poucas pessoas na igreja, está pagando aluguel, pagando isso, aquilo, água, é um prejuízo? Não, é um prejuízo sim, mas para quem não vem, para quem não ouve,
É um prejuízo para quem não dá o valor devido à palavra de Deus. É um prejuízo para aquele que está lá fora e que não ouve o evangelho. Para eles é um prejuízo. Está aqui, ó, porta aberta, aluguel, água, luz, tudo aqui, banheiro, água filtrada, né, com conforto mínimo pelo menos para ouvir o evangelho. É um prejuízo para quem não quer ouvir. Recebeu o convite, mas não vem. É um prejuízo para estes. Aí quando chega a pessoa com aquele chofar, usa um quipá. Quipá, sabe aquele chapeuzinho que usa aqui? Usa o quipá. Eu já fui pregar em igreja que o pastor usa o quipá. Eu cheguei lá, não, eu fiz um voto com Deus de usar o quipá. Sombra, deixe a sombra e venha para a luz. Querem agarrar nessas coisas? Olha só, por exemplo, Provérbios 4, verso 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós estamos numa vereda, num caminho, numa trilha, trilhando no caminho do Senhor. E essa luz, essa vereda é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Nós estamos na escuridão, nas trevas, na escura noite. E a aurora, ou seja, o amanhecer, ele vai brilhando. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver o amanhecer. Muitas vezes eu trabalhando, quem trabalha, levanta cedo, sabe disso. Você levanta, está escuro, daqui a pouco começa um tom mais avermelhado, de repente um pouquinho mais, aí vem, e aí dá o sol, aí quando chega meio-dia, dependendo da estação, está, né, tórrido, né? Dependendo da estação e da região. Então é assim na nossa vida. Tenho visto pessoas desprezando a palavra e dando valores a isso. Pessoas que pegam a arca da aliança, que é uma tipologia de Cristo, da presença do Senhor, pegam essa arca e constroem-na, uma semelhante, e põe no culto e faz até a entrada nas... Eu já vi, eu já vi na internet, né? O carro de bombeiro vindo, o povo celebrando e festejando e tal, e aquela alegria, a arca está chegando, aquela igreja lotada, imensa, e o povo querendo tocar, aquela idolatria, idólatras no meio do povo de Deus. Um culto idólatra, entrando com a arca, e todo mundo quer tocar, levanta a mão para a arca, quer tocar, porque se você tocar, você vai receber a cura, vai receber o milagre, vai receber o sei lá o que, o poder, sendo que a palavra de Deus é o poder de Deus, nós não estamos tocando a palavra de Deus, desprezamos a palavra, não rejeitamos a palavra, não ouvimos a palavra. E se eu estivesse fazendo um culto aqui hoje com o toque do chofar, com a entrada da arca, isso aqui estaria lotado nesta noite. Mas eu teria que pregar o que essas pessoas pregam também. Eu teria que fazer isso também. Eu ouvi hoje de um pastor dizendo o seguinte, que ele estava pregando e tinha poucas pessoas na igreja, pouquíssimas pessoas. Aí ele confessou para o irmão que contou para esse meu amigo, dizendo o seguinte: eu comecei a fazer o que o povo queria. 600 pessoas sentadas numa congregação cabem lá nessa igreja. E tem. 600 só sentados, fora o que fica em pé, que vem de visita e tudo mais. Mas agora ele prega qualquer coisa. O que dele prega lá, segue o ritmo, segue a moda. Voltam para as sombras e deixam a luz. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O tipo do óleo era uma das linguagens figuradas, tipológicas do Espírito Santo, assim bem como o vento, o que mais? A pomba, né, símbolos que representavam ele, ou seja, a água, alguma série de tipos, vento, som veemente, impetuoso naquela. Então, tudo são linguagens que falam, que apontam. Mas agora nós temos ele, não precisa pegar óleo e ficar jogando no povo aqui no meio da igreja. Fazer aquele corredor e toma óleo. No outro salão, chegou gente chegar na porta, e minha esposa na porta, como está ali, e perguntou: vocês não estavam lá? Pediu óleo. Mas por que você quer óleo? Não, eu quero levar o óleo lá para minha casa. Sei lá para que ele queria, para colocar nas coisas, para benzer a casa, para colocar no armário, para colocar. Entendeu? Então começa, e aí os pastores fazem isso, as igrejas fazem isso. Então são sombras, que eu disse que podem ser pessoas, coisas ou ações. E o que são essas sombras? São tipos, é uma linguagem tipológica. Agora, eu falei, a sombra é algo obscuro. Observe. Vamos lá comigo no Salmo 122. Olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda. Um salmo conhecidíssimo. E eu quero que você medite comigo nesta passagem. Salmo 122. Olha só a palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista estava celebrando, o salmista Davi, é chamado de Cântico dos Degraus, porque esse aqui era um dos cantos de ramagem, que eles iam em romaria, sabe, em celebração.
servir o Senhor, era um dos cantos que eles cantavam quando iam para Jerusalém, para a celebração das festas. E quando eles iam cantando alguns, e um deles era esse. E ele cantava com alegria: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí olha só o que diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Aí ele começa a citar aqui várias passagens, chega no versículo 6 que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Deixa eu parar por aqui. Quando nós olhamos isso daqui, nós vemos pessoas observando que, quando você olha com um olhar verdadeiramente espiritual e claro, sem a sombra, você vai entender que isso daqui era um tipo do que é o povo de Deus hoje. Porque ele dissesse: vamos à casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? A igreja. A igreja é a casa do Senhor. Então tudo é uma tipologia. Então eles iam cantando: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então as pessoas, às vezes tem lugares que as pessoas fazem do seu salão, do seu templo, o seu ídolo às vezes. E aquilo ali não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita no templo que Ele fez. Não por homens que sentaram pedras e tijolos e argamassa, mas por Ele que assentou com a base que é Cristo Jesus, com o edifício ali sólido na doutrina dos apóstolos, na palavra. Então eles começam a cantar: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu vou na casa do Senhor buscar uma bênção. Você já ouviu falar isso? Eu vou no culto, vou na casa do Senhor buscar uma bênção. Eu entendo, claro. A gente fala: ô Senhor, eu vim à tua casa para orar, porque nós consagramos, separamos esse lugar aqui exclusivamente para isso. Mas observe só, quem é a casa de Deus? Quem é a casa do Senhor? A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E se alguém ainda destruir o templo, vai tratar com o Senhor. A Bíblia nos fala em Hebreus 3, 6, que nós somos casa de Jesus. Então eu tenho que ter essa alegria, não só quando eu venho para um lugar que eu chamo de templo, de salão, de local para culto, como aqui, por exemplo, mas eu tenho que ter essa alegria com o meu culto diuturnamente, o tempo todo. Porque isso daqui é uma tipologia, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E vamos com alegria servir o Senhor, nós temos que ter essa alegria o tempo todo, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. Eles não tinham esse templo, era distante, alguns moravam longe, distante. Então eles iam nas festividades celebrar o Senhor, iam alegres, iam felizes, iam com alegria, com regozijo no coração, e celebravam, e entravam e pediam para ter paz em Jerusalém e dentro da sua muralha, porque viviam em constante conflito, muitas das vezes, e eles iam com aquela alegria, que muitos crentes não vêm com essa alegria, não precisando ir lá em Jerusalém, como muitos querem fazer. Hoje, por exemplo, há pessoas que com agências fazem dinheiro, fortuna até, reunindo viagem para ir em Jerusalém. Ah, então é pecado em Jerusalém? Não, não é pecado em Jerusalém. Só que, pelo amor de Deus, não vai lá e me traga um galho da oliveira do Monte das Oliveiras, para nós consagrar o povo aqui. Por favor, não me traga uma pedra do Monte Hermon, ou do Monte sei lá quanto lá, que a turma vai lá e traz, eu trouxe aqui a areia do Egito, põe um saco aqui, esparrama numa... Não. Se quiser ir como... É interessante, eu nunca fui. E se um dia tiver a oportunidade, eu vou ter muito gosto em ir, mas tão somente como cultural, como turismo, porque nós somos habitados pelo Senhor. Então eles iam celebrar, eles iam adorar, eles iam cultuar o Senhor, e nós já temos em nós, somos o templo do Espírito Santo. Era uma sombra desse tipo. Nós somos o que aquilo representava. Observe, onde o Senhor habitava, diz a palavra do Senhor que ele se manifestava, melhor dizendo, no templo, ou no tabernáculo, depois no templo. Mas que lugar? No lugar especial, chamado Santo dos Santos. Agora, abra comigo a sua Bíblia em João 14. Abra em João, capítulo 14. Tem pessoas que eles querem que o apóstolo, o pastor, o bispo, com seu talent, venha tocando e consagrando cada um dos membros. Ele quer que o seu, digamos assim, mentor, pegue o seu talent e faça aquela consagração nele. Eu vi isso muitas vezes. Isso daí não é para nós. Nós temos a cobertura do Espírito Santo. Uma tipologia, João 14. Bastante conhecido esse texto. Extremamente conhecido. Observe. No templo, que nós somos o templo. Uma tipologia, templo. Olha aqui, nós somos o templo. Diz a palavra do Senhor. 14, verso 6 de João.
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa profunda. O caminho. Guarda essa palavra. Eu sou o caminho. Quando você chegava no templo, deixa eu falar tabernáculo aqui, talvez fique mais fácil. No tabernáculo, você tinha ali na entrada do tabernáculo um lugar chamado átrio. Havia uma entrada com cortinas de 4 cores, né? E se eu lembro de cabeça agora aqui, que eu não marquei para falar nisso, eu não quero ficar me pegando aos detalhezinhos para não perder o foco do que eu quero falar. Era púrpura, carmesim, branco e azul. 4 cores. Todas elas têm um significado. Entrando no átrio, você tinha no átrio o altar do sacrifício. Passando no altar do sacrifício, você tinha uma pia feita com espelhos, onde você se lavava. E refletia você ali. Entrando, já no tabernáculo, você passava pelo átrio, você tinha o altar do sacrifício, a pia para se limpar, entrava no lugar santo. Entrando no lugar santo, à direita de quem entrava, tinha uma mesa com os pães da preposição, 12 pães. À esquerda tinha o menorá, o candelabro de 7 pontas, de ouro batido, maciço, etc. E tinha uma grande cortina. Não é a cortina como essa aqui que é fininha, não. Era espessa, formada por várias camadas, etc, etc. Adentrando, e ali havia também o altar de incenso. Ali, entrando no lugar santo, havia a arca da aliança, de madeira, toda revestida de ouro, com o tampo, com os querubins, e nesse tampo que se chama de propiciatório. De madeira de acácia, madeira muito ruim, cheia de nó, difícil de trabalhar, representando o pecador. Tipologia, sombra do pecador, que é cheio de nó cego muitas vezes, cheio de problema, duro de trabalhar, né? Madeira ruim de mexer, mas Jesus, ele é o quê? Carpinteiro também. Então ele vai, trabalha na madeira, trabalha a serra daqui, corta dali, prepara tudo. E a madeira de acácia é revestida com ouro. Ouro, uma tipologia do quê? Da glória, da presença de Deus. Então nada, absolutamente, é sem sentido. Então volta comigo lá para o átrio. Na entrada, que no hebraico é delit, caminho, delit, átrio. Então quando nós estamos olhando para a palavra de Deus, Jesus fala, eu sou o caminho. Olhamos para o templo agora, para o tabernáculo. Caminho, átrio. Quando nós chegamos no átrio, passamos por essas cortinas que representam Cristo na pureza, na sua realeza, na sua santidade, na sua glória, como Deus que Ele é, 100% Deus, 100% homem. Ele passando essa entrada, tinha o quê? O altar do sacrifício. E Cristo é o nosso sacrifício. A Bíblia nos informa que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal. Aquele que por nós morreu na cruz do Calvário. E ali no altar do sacrifício, que era bem grande, ali era feito sacrifício, os holocaustos eram feitos ali. Ali era o trabalho que tinha que ser feito às 9 da manhã e às 3 da tarde. Sacrifício da manhã, às 9. Cristo foi crucificado às 9 da manhã. E o sacrifício da tarde, às 15, Cristo bradou dizendo, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, às 15 horas. Tudo tem um sentido, absolutamente nada passa despercebido nas Escrituras. Então, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, todos os dias. Entrando então, ali é o delet, o caminho, o átrio. Quando você está pelo caminho, andando, você vai ter que passar pelo sacrifício. Não tem como servir a Cristo sem passar pela cruz. Não tem como andar na presença de Deus, viver Cristo, viver igreja, ser igreja, andar como igreja, falar como igreja, como servo do Senhor, sem passar por Cristo, sem passar pela cruz, melhor dizendo, claro, Cristo na cruz. Não tem como as pessoas viverem o evangelho sem viver debaixo desse sangue do Calvário, da cruz, onde Ele purificou-nos. As pessoas querem pegar um atalho, mas Ele é o caminho. Hoje em dia, na verdade há alguns anos, existe uma forte luta de líderes religiosos para se fazer o ecumenismo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Assim como todos os rios levam para o mar, todos os caminhos levam para Deus. Rio vai para o mar, mas só Cristo leva para Deus. Pronto, acabou. Né? A voz do povo é a voz de Deus, absolutamente. Foi o povão que gritava, crucifica-o, crucifica-o.
Então, nós temos que entender o seguinte: no caminho, nós vamos ter que passar pela realeza de Cristo, pela pureza de Cristo, pela soberania do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício dele. Não adianta, não tem como cortar a volta. No caminho, no átrio, tem o altar do sacrifício. Tem a pia na sequência ali, onde vai ser lavado. A Bíblia nos informa que somos lavados pela palavra. Certa feita, Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado, tenho ensinado. Por isso, quando numa palavra, o povo fica sujo, cheio de imundícia, cheio de carrapicho. A ovelha fica cheia de carrapicho. Sabe o que é carrapicho, né? Aquele negocinho no mato que enrosca na pele, no pelo. Então, se não lavar, fica sujo. É uma forma de nós ouvirmos a palavra. Por isso eu bato forte em cima e insisto com a palavra. Bíblia, estudo, palavra, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Quanto mais... Eu falei há poucos dias aqui, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, Colossenses 3,16, porque quando isso acontece, nós estamos sendo lavados. A palavra nos confronta, a palavra nos aperta. A palavra vai nos mostrar: você está errado, esse não é o caminho é aqui, ó, pelo altar, pelo sacrifício. Tem pessoas que pensam que o altar é aqui o púlpito. Eu vejo pastores chegar para pregar, né? Aqui não tem nem degrau, não tem plataforma, né? Aqui é reto, da mesma altura de vocês. Mas tem lugar que tem uma plataformazinha. Não tem pecado essa plataforma, não tem pecado algum. Para ter maior visibilidade, aqui não é grande tanto assim, não é pecado. Eu estou dizendo o seguinte: eles chegam ali e vêm aqui altar, o altar que chama, né? Que eles chamam, né? É a plataforma. Aí eles olham assim, tem lugar que tira o sapato. Tem lugar que o camarada chega, dobra, bate a cabeça, levanta a sala, levanta a mão, tal, e não tem reverência à palavra. Quem tem reverência a um lugar mais elevado, mas não tem aquele que está entronizado nas alturas. Tem reverência a um monte elevado de tijolos, onde vai subir para pregar, que tem que ter o taco, tem que ter o quipá, tem que tocar chofar, tem que tirar o sapato, tem que isso e aquilo, tem que pegar o galho da oliveira lá do monte, etc. e tal. E não tem reverência à palavra, não ensina a palavra. Tem que passar pelo sacrifício, tem que passar pelo altar do Senhor, o sacrifício que ele foi na cruz por nós. Depois a água, lavando, para depois entrar no lugar santo. No lugar santo, à direita tem o pão da preposição. À esquerda de quem entra, o candelabro. E esse candelabro, ele ali dentro era todo revestido de ouro, aquele candelabro aceso, iluminava aquilo ali, refletia a luz aquilo ali. E tinha na entrada já dali do lugar santo, para o Santo dos Santos, o altar do incenso. Aonde era queimado o incenso, uma representação tipológica das orações. Se você olhar para Apocalipse, você vai ver que o incenso que o anjo colocou, ele subiu com as orações dos santos. Não foi assim? Não lemos isso sempre lá? Então é uma representação tipológica da comunhão, da luz, da oração. Então, no lugar santo, é chamado de Emet, a verdade. Então, caminho, átrio. A verdade, o lugar santo, aonde Deus mostra ali, estamos aqui, ó, limpo, lavado, esclarecido. Porque tem gente que não quer luz, ele quer ficar na sombra, quer ficar no escuro, inclusive na sombra do pecado mesmo. Mas quando estamos no lugar santo, peraí, isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui não compete a mim porque agora eu sou igreja. Agora eu tenho que congregar porque quando eu congrego eu estou compartilhando e fazendo parte do pacto que Cristo fez na cruz conosco. De maneira que juntos nós ensinamos um ao outro, cooperamos com o outro, ensinamos, fazemos com que o outro possa entender e, olha, você precisa mudar aqui, precisa mudar ali, ou vocês pensam que eu não sou corrigido apenas porque eu sou pastor? Absolutamente. E sou, inclusive, pela palavra, constantemente. Pela que eu prego. Porque ela corta aqui e corta aí, meu amigo. Corta aí, mas corta aqui também. Então temos que entender isso. Então entramos pelo caminho, Delit, o átrio. Verdade, Emet, lugar santo. E para entrar nesse lugar tinha que ser sacerdote. Agora nós somos sacerdotes, povo de Deus. O apóstolo Pedro nos informa isso. Que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então entramos num lugar santo, chamado Shai. Você lê assim, ó, Shai. Escreve Shai, mas você lê Shai, no hebraico. E no lugar santo, o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, entrava no dia de Yom Kippur. Tem aquela mensagem minha lá, o ano aceitável do Senhor, né? Alguma coisa assim no meu canal. Tem lá, já preguei essa mensagem. Ele entrava lá uma vez por ano, uma vez na vida, uma vez por ano. No outro ano já era outro sacerdote. No outro ano já era outro sumo sacerdote, melhor dizendo. Só uma vez. Ele entrava ali e tinha todo aquele cerimonial. Aspergia o sangue e tal, sai, pega o incenso, etc.
Naquele lugar é o lugar santo. No lugar santo é onde está a Arca da Aliança, tipo, sombra da presença do Senhor. A Bíblia nos informa em Hebreus 9, versos 4, se não me falha a memória, de 1 a 4. E no verso 4 você vai observar que dentro do templo, ou melhor, dentro da arca, essa arca feita de madeira de acácia, madeira ruim de mexer, forrada de ouro, recoberta de ouro, dentro dela havia 3 elementos. Tinha o tampo, que é o propiciatório, onde se aspergia o sangue. Dentro da arca havia 3 elementos. Havia ali as tábuas da lei, que Moisés apresentou ao povo. Havia um vaso contendo maná, um vaso de ouro cheio de maná. E havia dentro da arca também a vara de Arão, a vara que floresceu. O que é a lei? O que é, melhor dizendo, a tábua da lei? Uma representação naquelas tábuas da lei de Deus, ou da palavra de Deus, dentro, introduzida no lugar, no mais profundo, no recôndito realmente. O que representa o vaso de ouro com maná? Provisão divina. O que representa a vara de Arão? Autoridade da parte de Deus para o seu povo. Então, provisão, pão, alimento, sustento, palavra, ensinamento, doutrina e autoridade pela palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, isso tudo é uma tipologia. É tudo isso para que nós entendamos o seguinte: eram sombras das coisas que nós vamos receber, o que receberíamos e que nós recebemos, evidentemente. Agostinho tem uma frase muito interessante, ele diz assim: no Novo Testamento acha-se o velho, e pelo velho o novo é explicado. No Novo Testamento é achado o velho, e pelo velho o novo é explicado. Então é aquilo que eu falei agora há pouco. Tudo que dantes foi escrito, que a palavra nos mostra em Romanos 15, 4, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então essas coisas foram apresentadas como sombra, como fala aqui em Hebreus, que eu vou ler a parte primeira aqui. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Por isso que nós temos que entender bem a diferença entre lei e graça, e compreender o que aconteceu. Claro que eu não vou esgotar, meu tempo está indo embora, eu não vou esgotar esse assunto aqui hoje. Em outras questões, em outras mensagens, eu quero falar mais sobre isso. Quero apresentar mais sobre isso. Mas vai comigo para 1 Coríntios. Nós entendemos um pouquinho que as pessoas querem. Hoje, irmãos, hoje que eu falo assim, é tempos, né? As pessoas querem introduzir de novo. Sabe o véu que foi rasgado de alto a baixo, lá no templo, quando Cristo deu aquele brado? Rasgou o véu. Esse véu que dava acesso ao lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Agora não era só o sacerdote que podia entrar, o sumo sacerdote. Agora nós temos, pela palavra de Deus, o novo e vivo caminho. Vou falar daqui a pouco. E as pessoas querem costurar o véu e fazer tudo. Não, vamos guardar o sábado, o Shabat, vamos comer comida kasher, sabe o que é? Comida diferente do que nós comemos. É igual os judeus comem. Não pode comer carne no mesmo dia que come leite. Tem uma série de preceitos lá. Né? Não vou de cabeça, não sei, até porque não conheço todos os preceitos que eles usam. Mas é isso aí. Né? Observe 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a seguir. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Paulo está falando para os coríntios, dos pais, o povo no Egito, o povo lá que saiu do Egito. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar. Tudo tipologia aqui, meu querido. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Olha isso aqui, queridos. Que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que forte isso. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, por causa da rebelião, do pecado, da idolatria, etc. E estas coisas foram-nos feitas em figura, sombra, tipo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Não falei agora há pouco de idolatria dentro do crente, dentro da casa do povo de Deus? Não tem aquele crente que idolatra um cantor, que idolatra um pregador, que idolatra... Não tem? O cara mata e morre por causa daquele... Não é assim? Olha só.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Passagem de Êxodo. Esse folgar aqui eram rituais mesmo ali de sexo em grupo, orgia sacrificial, orgia cultual, sexo cultual, conforme eles faziam aos seus deuses. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000, como fala lá em Números 25. E não tentemos, aliás, a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobreviveram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso que aconteceu, foi registrado. O apóstolo Paulo nos traz a lembrança para aviso da igreja, nosso. Eles em rebelião, em rebeldia, Deus... Eu falei agora há pouco da vara de Arão dentro da arca, né? É que o tempo não permite eu falar dos detalhes. Eu falei que são muitos detalhes. Mas houve uma rebelião de Coré, Datã e Abirão, rebelaram contra a autoridade que Deus deu ao seu servo. Coisa tremenda, contra a autoridade do servo de Deus, contra a autoridade do povo de Deus. Era algo assim tremendo. Né? Tem a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Tem situações terríveis que ocorreram. Assim, os detalhes são muitos, acaba, se você não é... Eu costumo, a Bíblia são 66 livros, eu costumo ler muito, sempre, e focar naquilo que eu vou falar para falar com propriedade. E às vezes quando você está focado aqui e quer falar de outra coisa, que você tem o conhecimento, mas você tem exaustivamente estudado, você pode se enganar nos pontos. Por isso eu não quero ficar puxando detalhes, que eu posso até me confundir, porque são muitas coisas que nós temos para falar. Mas isso tudo foi como ensino, aviso nosso. Rebelião. Deus te mandou fazer uma coisa e quer fazer outra. Não faça, que isso é rebelião contra o Senhor. E a rebelião é algo terrível. É como feitiçaria. A rebelião é como feitiçaria. A Bíblia nos informa isso. Pessoas que se rebelam contra as coisas de Deus, contra a autoridade que Deus deu e concedeu. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Não vai ser assim. O que diz a Bíblia? Vamos sentar, vamos orar, vamos ver o que a palavra diz. Não, comigo é assim. Então, se contigo é assim, naquele grande dia vai prestar conta diante do Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 8, verso 1 a seguir. Hebreus, capítulo 8. Verso 1 a seguir. Ora, a suma do que temos dito... Claro, tem muita coisa para ler aqui, né, queridos? Então você lê em casa tudo antes, tudo depois. Hebreus 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Olha só, presta atenção, falei agora há pouco de do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que ele também tivesse alguma coisa a que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Os que servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, ora, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele, falando de Cristo, né? Ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias que o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um o seu próximo, nem um ao outro irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Eu li um pouquinho mais os textos, para você entender o que ele fez lá, tipologia do que Cristo fez. Um sacerdote assentado à destra da majestade, que não precisa ficar oferecendo cada ano, não, fez um sacrifício perfeito, em melhores promessas, um tabernáculo muito melhor, não feito por mão de homens, de maneira que nós temos naquela tipologia o que Cristo é para nós, o sumo sacerdote. Outro dia eu li, ou eu ouvi, não recordo, sobre o livro de Hebreus, algo interessante. Os evangelhos contam o que Cristo fez, e Hebreus mostra o que ele está fazendo, porque ele está fazendo ainda nesse dia de hoje, esse trabalho por nós, advogando, perdoando, né? Trabalhando como ministro. Olha só, sombras, tipologia. Vamos deixar sombras. Coisas que, imagina comigo, pensa comigo. Você está andando, uma luz, eu vi uma ilustração, gostei muito dela, vou usar aqui para vocês. E tem uma luz por detrás. E aquela sombra, você está ali, você não consegue enxergar aquela luz ali, uma sombra, você não sabe, você olha, você não reconhece, e ela vai se aproximando, vamos supor que tem uma luz aqui atrás. Pensa no sombra do ratinho. Não tem o ratinho, aquele programa de televisão? Não fica o sombra ali? Você não sabe quem está lá, ninguém sabe, eles conhecem. Sombra. Aí se ele passa, ele atravessar ali, é você. Ou uma sombra mesmo. Eu estou ouvindo aqui, vamos supor, você está olhando aqui, uma sombra ali, é a hora do pastor chegar, a hora do culto, ou de manhã na oração, tem uma sombra, parece que é ele, eu não sei, um vulto lá de longe, sabe? Pensa nisso, não a sombra no chão simplesmente, aquele vulto de longe, aquela sombra, está meio escuro, está meio distante, tem um pouco de nevoeiro, ainda não clareou o dia, parece que é aí na silhueta, parece que é, a altura parece que é, aí quando vai chegando que clareia, que você consegue enxergar, é ele, é isso. Isso era a sombra daquilo que iria nos clarear. Nós não temos que olhar para a lei, e voltar para as coisas da lei, como muitos estão querendo fazer hoje, mas olhar para Cristo, o que aquilo apontava, o tabernáculo verdadeiro, a vida verdadeira com Deus, o caminho verdadeiro com Deus, uma vida na presença dele de fato e de verdade. Observe. Olha só. Eu falei agora há pouco, né, Gálatas 4, verso 4, vindo da plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher e nascido sob a lei. Mas olha agora para Gálatas 4, 21. Gálatas 4 e o verso 21. Dizei-me, o que quereis? Estar debaixo da lei. Não vis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Também 2 tipologias aqui. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, ou tipologia, ou sombra, porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, e é mãe de todos nós, o qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora é. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Uma outra tipologia apresentando aqui Agar e Isaque, representando a
a igreja, o povo que não quer, o povo que está com o Senhor, o joio e o trigo, o que anda com o Senhor e o que não anda com o Senhor, aquele que Deus escolheu, a nova aliança. Eu disse, são muitos detalhes para nós citarmos nesta noite aqui. Por exemplo, observe, Gálatas 2:16. E as pessoas querem de toda maneira voltar para a lei. Só que a lei, Deus deu, e eu disse agora há pouco, ela é espiritual, ela é boa. No entanto, não há um sequer que pôde cumpri-la, a não ser Cristo. E a palavra nos informa, se você quebrar um preceito, quebrou todos. Quebrou todos, não tem como, quebrou todos. Vou ler o 15 e o 16. Nós somos judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ora, Deus nos deu a lei. Por que Deus deu a lei, então? Tanto trabalho, tanta coisa, tanto preceito. E, na verdade, os fariseus, você vai ver isso lá em Mateus 23, ele ainda começaram a acrescentar mais coisas. Por exemplo, no Shabat, no sábado, não podia trabalhar. Mas tinha algumas coisas que era liberado a fazer. Aí eles, que tanto de peso que eu posso... Bom, pegaram um peso ali, é trabalho. Mas até que peso? Então começaram a colocar, é tanto. Eu vou caminhar tanto, eles começaram a colocar, é tanto e tanto. Começaram a acrescentar coisas. E Cristo fala isso. Vocês nem com o dedo vocês socorrem, mas vocês atam fardos pesados. É como, por exemplo, na igreja. Vocês têm uma experiência já, todos que estão aqui já têm uma experiência de alguns anos na igreja. Vocês sabem que hoje mudou um tanto isso, mas antigamente as mulheres não podiam cortar cabelo, tinham que usar saia, vestido, o terno não podia ser rachado, não podia usar, o homem não podia usar barba, tinha que ter uma série de coisas que era preceito da lei, em situações da lei. Tinha coisa que era somente para o sacerdote, tinha coisa que era para todos os levitas, tinha coisa que era para a mulher, tinha coisa que era para o nazireu e assim por diante. Então eles, não, está escrito aqui, mas não entende o contexto e cria isso. Olha o que nós lemos aqui, ó. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Carne, o ser humano, não é justificado perante a obra da lei. E ele vai enviar o Consolador. E ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Entre o pecado e o juízo tem a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo é a nossa justiça. Entre outras coisas, Ele é a nossa justiça. Então, para eu finalizar aqui, meus irmãos, porque eu disse são muitos detalhes que nós vamos levar aqui. Dá uma série de umas 5, 6 semanas. Mas para nós fecharmos aqui, eu quero apresentar agora, deixando a sombra e entrando na luz. Eu quero falar nesses minutos que me restam agora nessa mensagem, sobre a suficiência de Cristo. Suficiência de Cristo. Olha o que diz Colossenses 2:8. Olha comigo lá. Colossenses, Gálatas, Efésios, Colossenses 2, e o verso 8. O pastor dessa igreja em Colosso, Epáfras, ele pediu um auxílio para Paulo, devido à dificuldade que ele estava vivendo com as heresias que estavam entrando ali. Ele estava enfrentando ali os gnósticos, ele estava enfrentando os judaizantes, e estava enfrentando aqueles neoplatônicos, aquele neoplatonismo que entrava ali aplicado à igreja. A primeira grande heresia que apareceu na igreja, na era da igreja, foi o gnosticismo, que a pessoa se salvava através do conhecimento. E vai ganhando conhecimento, entendimento. Isso aí é suficiente. Há pessoas muito sábias, conhecedoras de muita coisa, detentoras de um cabedal cultural muito bom, muito elevado. Mas eles não conhecem a Cristo. Então todo o seu conhecimento vai por água abaixo, porque sem o conhecimento de Cristo e sem o arrependimento dos pecados, quem conhece a Cristo vai conhecer o Evangelho. Quem conhece o Evangelho vai saber que o Evangelho nos corta. O Evangelho, ele é amargo. Esse Evangelho que as pessoas pregam, eu te amo, Jesus te ama. Tá bom, ele ama, mas aí, a prova do amor de Deus é que o Filho veio. Mas aí, e se eu não me arrepender, o que vai acontecer? Tá tudo bem? Não está tudo bem não.
E o gnosticismo, ele foi a primeira heresia e no primeiro e segundo século, e é uma coisa tremenda. E existia também coisas que, eu disse, são muitos detalhes. Então, dentro de tudo isso existia os judaizantes, que eram místicos, os gnósticos, que queriam apenas o conhecimento, né? Os judeus ali apresentavam legalismos, tinha misticismo, tinha uma série de coisas, o ascetismo, que era deixar abster de alimentos, dizendo que aquele alimento era mau e assim por diante, uma série de coisas que a lei não prescrevia, que foi cumprido na lei, que Cristo pagou na cruz. Ele disse: o escrito de dívida que era contra vocês, já tirei. E as pessoas querem colocar. Como o meu tempo está findando, eu vou encerrando aqui, mas antes eu quero apresentar a suficiência de Cristo. Tende cuidado, irmãos, Colossenses 2:8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse rudimento do mundo aqui, meu irmão, ele está ligado no original, no que eles pensavam, com relação a anjos. Mas eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, hoje pelo menos. O tempo está indo embora. Existe isso hoje, por exemplo? Existe tradição dos homens, filosofias e vãs sutilezas que tiram ou tentam, pelo menos, tirar a glória de Cristo, do louvor e adoração a Ele. Existe isso hoje? Pois bem. Aí vem aqui, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso aqui o gnosticismo pegava de letra. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque os gnósticos pensavam o seguinte: olha, o que tem aqui embaixo é reflexo do que tem lá em cima. Se tem esse microfone, esse pedestal, esse suporte do microfone, isso aqui é a imperfeição do que está lá em cima, no andar de cima, que é perfeito. Então eles buscavam conhecimento, em detrimento ao conhecimento de Deus. Não pelo caminho, a verdade da vida que eu falei agora há pouco, mas através do conhecimento se elevar, se purificar, ter uma elevação espiritual e assim por diante. Esse púlpito aqui é apenas o reflexo, é um púlpito imperfeito daquilo que é perfeito lá em cima. Então eles tinham que sufocar a carne aqui, buscar conhecimento, porque a carne para eles era algo mau, algo que desprezível, até porque eles não entendiam esse negócio de Cristo ressuscitar. Por que ressuscitar se o corpo é mau? Só a matéria é mal, só o espiritual que importa. Paulo pregando lá em Atenas, Atos 17, ele falou da ressurreição, aí os epicureus, que eram gregos, que eram gnósticos também, sobre esse negócio de ressurreição, outra ocasião é onde te ouvir, e saíram. Não faz sentido ressuscitar num corpo que você sabe que é mal, na mente deles, né? Imagina você pregar a ressurreição de Cristo ressuscitando o seu povo, mas em corpo de glória. Aí você olha aqui, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. A suficiência de Cristo. Quando nós pregamos Cristo, Cristo é suficiente para suprir tudo e todas as coisas. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Lembra que eu falei do rudimento, que é ligado ao mundo espiritual, a anjo e tal? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, e ele é suficientemente, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer falar de plenitude de Deus? Cristo Jesus. É um Deus uno? Não, é um Deus triuno. Mas o texto nos informa, porque nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Verso 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados, da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Ou seja, o sacerdote deixava a unha afiada, grande. Quando o menininho, com 8 dias, ia ser apresentado para fazer a circuncisão, com aquela unha, ele, já era. Então a circuncisão da mão é isso, da carne, é isso aqui. Mas a circuncisão que Cristo faz no coração, ele arranca aquilo que fecha o nosso coração. Só Ele pode fazer isso. Abre nosso coração para o Evangelho, para ouvir a palavra. Olha só. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo, do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo. Nele também,
ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vossos pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. A lei, que era contra nós, cravou na cruz, justificou nossos pecados, pagou nossos pecados, foi nosso lugar, morte substitutiva. Ele circuncidou-nos, abriu nosso coração, arrancou aquilo que estava no coração, que nos impedia de entender, de compreender a Cristo, e agora nós somos dele, para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Segundo Cristo, não segundo a ideia, a mentalidade dos homens. Para encerrar, abre comigo Salmo 118. Eu disse que estava encerrando, e agora eu vou encerrar. Encerrando é no caminho, encerrar é agora. A minha esposa disse para mim, amor, você fala muitas vezes que está terminando, não termina. Não, ela não entendeu, é que eu estou encerrando, agora eu vou encerrar. Ela não entendeu o verbo. Tem que prestar atenção no verbo. 118. Salmo 118. Eu vou falar mais 3 tipologias aplicadas a Cristo nesse salmo. Aí eu vou encerrar. Eu estava encerrando, agora eu vou encerrar. Me saí bem nessa, né? Acho que eu me saí bem. Salmo 118, verso 20. Não dá tempo de ler todo o salmo, o tempo já foi embora, leia em casa. Diz assim a palavra: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Ele é a porta. Porta. João 10, verso 9. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Foi aquilo que eu falei há poucos dias, irmão Célio. Eu estava conversando aqui. A porta das ovelhas, a ovelha entrava e não saía mais porque ela ia para o holocausto, ia para o sacrifício, ia para a morte. Mas Cristo disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai entrar e vai sair, porque eu vou morrer no seu lugar, você não precisa morrer. Então, pela porta que nós entramos para a salvação. A palavra nos informa. Verso 22 agora. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Ele também é pedra. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele também é a pedra. A Bíblia nos informa que ele é a pedra. Nós lemos em Coríntios 10:4 que a pedra, que todos beberam de uma mesma bebida espiritual que saía da pedra, e a pedra que o seguia era Cristo. Então a pedra é Cristo. O apóstolo Pedro nos informa que ele é a rocha angular. Mateus 16, verso 16, 17, 18, ele fala para Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele é a porta, ele é a pedra. Verso 24 agora. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia, segundo aos Coríntios 6, verso 2. Este é o dia da salvação. Que dia é esse? É o sábado? Não. Agora é domingo? Não. É Cristo. Ele é a pedra, ele é a porta, ele é a pedra, ele é o dia. Eu não tenho que guardar um dia tal. Nós temos um culto, nós temos o dia de domingo, que nós chamamos de o dia do Senhor, porque os apóstolos reuniram no primeiro dia de semana para partir o pão, para fazer as ofertas, as coletas, para cultuar e assim por diante. Mas o dia é Cristo. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Que dia? O dia é Cristo. Ele é a porta, ele é a pedra, ele é o dia. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não precisa ir lá em Israel tomar banho no Rio Jordão. 7 mergulhos na Namã que eles fazem nas viagens, excursões, 7 mergulhos na Namã. São rebatizados no Rio Jordão, porque é no Rio Jordão, vamos batizar todo mundo. Vamos subir lá, vamos. Meu irmão, como o turismo vá, mas não faça nada que a Bíblia já disse que está tudo feito, que Cristo cumpriu, está consumado. Siga o que Cristo diz. Mas então ficou muito fácil. Não sei se está muito fácil não, meu querido. É só por Cristo, porque a palavra nos informa o seguinte. Mateus 12, verso 32, se não me falha a memória, ou 36, ou de 32 a 36, por tuas palavras será justificado ou condenado. A palavra também diz assim, olha, lá se você adulterasse, era apedrejado. Na graça agora que nós estamos, se você cobiçou, você já pecou. Lá se você matasse, você tinha que morrer também, na lei, dependendo da situação.
No momento de hoje, a palavra nos informa, 1 João 3,15, aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida, e o homicida não tem em si permanente a vida eterna. Então eu quero nos convidar a todos a entender a suficiência de Cristo. Nem talit, nem shofar, nem equipar, nem caminhar 7 dias, nem caminhar 15 dias, nem caminhar 21 dias, nem ir para lá, nem ir para cá. É o que está escrito em João, no capítulo 4, quando aquela mulher de Jesus pregando para ela disse, e ela perguntou, mas é em Jerusalém? Vocês falam que é em Jerusalém, nossos pais falam que é aqui no monte? Nenhum, nem em outro lugar, em espírito e em verdade. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Portanto, nós saímos das sombras e estamos na luz. Suficiência de Cristo. Deixando as sombras e ficamos na suficiência da luz de Cristo.